Existe uma pergunta que voltou a ganhar muita força entre os fãs de One Piece depois dos acontecimentos em Elbaf. Será que um novo time skip pode estar se aproximando? Será que antes da reta final, rumo a Laugh Tale e da grande guerra que vai decidir o futuro do mundo, os Chapéus de Palha ainda terão um último período de preparação? Um treinamento capaz de elevar o domínio do Haki do Rei do Zoro, despertar o Haki do Rei do Sanji, desenvolver novas habilidades para todos os outros membros da tripulação e colocar o bando finalmente no nível dos maiores da história. Existem alguns detalhes da própria obra que acabam alimentando essa possibilidade, enquanto outros apontam justamente para o caminho oposto. Eu acho que essa possibilidade é muito interessante, mas hoje ela é um pouco difícil e eu explico por quê. Tem alguns elementos que acabam, fortalecendo essa ideia, principalmente aquela fala do Gaban, quando ele comenta que os Chapéus de Palha devem voltar a conversar com ele depois da conclusão de toda a confusão de Elbaf. Dependendo de como essa conversa acontecer, dá até para imaginar algum período de preparação, um treinamento ou até um pequeno salto temporal antes da próxima grande etapa da história. Eu acho que a gente tem que entender uma diferença, Time skip é todo momento em que tem um salto temporal na história, mas, no caso, quando a gente se refere a time skip em One Piece, a gente está falando do período que os Chapéus de Palha treinaram durante 2 anos, e claro, quando a gente traz a possibilidade de outro time skip, é nesse sentido. Então, levando em conta agora o cenário em Elbaf, em que a gente vê o próprio Luffy sendo derrotado com certa facilidade pelo Imu-sama, é fácil a gente pensar que sim, eles precisam de mais treinamento, eles precisam de mais desenvolvimento para chegar no patamar de alguém como ele. Só que a gente acabou de derrotar 2 Yonkou. A gente viu o Sanji e Zoro lutando diretamente contra comandantes de Yonkou e se saindo superiores. A gente viu o Luffy derrotar o Kaido. Então, nesse momento, passado o arco de Egghead e agora também dentro do arco de Elbaf, a gente percebe que eles já estão num nível muito forte, precisam sim evoluir para enfrentar as criaturas mais poderosas desse mundo, mas não necessariamente precisam de um time skip. Apesar de que como possibilidade ele faz sentido. Quando a gente olha para a forma como Oda constrói a evolução de poder em One Piece, e isso aqui é muito importante, esse cenário sobre ter um time skip agora em Elbaf acaba perdendo força. Porque o time skip, ele sempre foi uma exceção gigantesca dentro da obra, algo muito diferente de tudo que a gente estava acostumado a ver. Durante toda a jornada do Chapéu de Palha, o crescimento acontece em batalha. Em Enies Lobby, por exemplo, o Zoro desperta o Ashura justamente porque enfrenta um adversário que exige algo além do limite dele naquele momento. O Sanji faz exatamente a mesma coisa com o Diablo Jumbo. Essa lógica se repete diversas vezes dentro da história. Sempre que surge um inimigo forte o suficiente para colocar os personagens contra a parede, eles encontram uma forma de evoluir ali mesmo durante o confronto. Então é muito comum a gente ter eles superando seus limites em batalha e assim evoluindo o seu nível de poder. Mas antes da gente dar sequência, tem um aviso especial para vocês. Se o Dr. Vegapunk pudesse recomendar um tratamento para queda de cabelo com eficiência comprovada e acompanhamento médico constante, qual ele recomendaria? Tem muitos mistérios no universo de One Piece, mas esse tem uma resposta óbvia. Com a nossa parceira Manual, você tem a oportunidade de fazer um tratamento diferenciado, espantando a queda de cabelo masculino indesejada e ainda fortalecendo suas belas madeixas com acompanhamento médico durante todo o tratamento, personalizado para as suas demandas. Já mira no QR Code e usa o cupom Chapéus de Palha para 40% off, mais frete grátis válidos na primeira compra. Não adianta inventar. Tu vai no mercado cheio de boa vontade, compra um shampoo anti-queda, mas cientificamente falando isso não dá resultado. É jogar dinheiro fora e comprar frustração. Vamos para uma solução prática? É só clicar no link, preencher o formulário e começar sua avaliação online gratuita com médicos de verdade que vão analisar o seu caso e te enviar a fórmula exata feita pelos especialistas para o seu couro cabeludo e o seu tratamento ideal. Não tem erro, tem QR Code, link na descrição e no comentário fixado. Você tá a poucos segundos de sair com a solução de um problema que por si só já causa muita frustração e estresse. Confia, porque você ainda vai estar apoiando o canal de bônus. Então clica aí, galera, cupom Chapéus de Palha, 40% off e frete grátis. Esquece a era do shampoo anti-queda que não ajuda. O tratamento manual tá lá,
é só sair e pegar. E agora vamos voltar a falar de evolução através do combate. No próprio treinamento do Luffy, né, de 2 anos, o Silvers Ray ele fala isso. Ele fala, tem coisas que eu posso te ensinar aqui e outras que você só vai aprender enquanto estiver lutando. Por isso, hoje eu acabo vendo muito mais esse espaço para esse desenvolvimento acontecer em Elbaf, mas sem um time skip, e sim através da luta. A própria batalha contra Killingham e Sommers parece estar preparando esse terreno para a evolução de Zoro e Sanji. A gente já sabe que enfrentar os Cavaleiros de Deus exige um nível diferente de Haki do Rei, precisa ser despertado e refinado para enfrentar esses seres. Então, se essa é a chave para derrotá-los, faria muito mais sentido ver o Zoro e o Sanji despertando ou refinando esse domínio durante a luta, né? Do que recebendo uma explicação longa, seguida de um treinamento fora de tela por 2, 3, 4, 5 anos, até poder ter tudo certinho. Não precisa disso, tá? Eles já estão encaminhados e, no caso, o confronto é o que dá pra eles, né? Esse espaço de evolução. E o One Piece sempre foi assim, né? O Haki da observação avançada do Luffy apareceu contra o Katakuri, quando o Katakuri previa todos os movimentos do garoto do chapéu de palha e simplesmente anulava ele em combate. Então ele precisou despertar o Haki da observação avançado ali e lidar contra o Comandante Doce. O Haki do armamento avançado floresceu durante a preparação para enfrentar o Kaido. Inclusive o Luffy ele teve um treinamento ali com o Ryogoro das Flores para poder entender melhor o seu Uryo, né? E assim conseguir também ativar o seu Haki do armamento avançado. Então na preparação contra o Kaido, ele teve o domínio ali em um curto período de tempo para poder usar o Haki do armamento avançado. Mas a sua verdadeira aplicação em combate só aconteceu quando ele enfrentou o Kaido cara a cara. E detalhe, nesse mesmo confronto, ele conseguiu entender melhor o uso do Haki do Rei e também revesti-lo em seus golpes, assim conseguindo causar dano no Yonkou Kaido. Então esse é um padrão muito claro. O crescimento acontece porque o combate exige esse crescimento. E essa lógica vale muito mais para os chapéus de palha do que qualquer treinamento prolongado com o Gaban ali explicando tudo para eles, o beabá que inclusive a gente já sabe. Então apesar de eu achar a ideia de um novo time skip interessante, a minha aposta continua sendo outra. Eu acho que o Zoro e o Sanji vão se desenvolver justamente durante a batalha, durante essa guerra aí contra os Cavaleiros de Deus. E se eles realmente precisam dominar melhor o Haki do Rei, algo que ficou muito claro, né, tanto para o Sanji despertar quanto para o Zoro refinar, que a gente entendeu através das palavras do próprio Scopper Gaban, faz muito sentido que seja agora, na luta, frente a frente, em combate. Exatamente como aconteceu tantas outras vezes na história. E inclusive, eu nem acho que eles precisam realmente de um salto temporal, né? No momento eles já estão extremamente poderosos, é só refinar o que eles já têm. Mas eu acredito sim que o One Piece ainda vai ter outro grande salto temporal. Só que, na minha visão, isso vai ficar reservado para o encerramento da obra. Depois que o Luffy se tornar o Rei dos Piratas, depois que ele alcançar o sonho dele, depois do amanhecer de um novo mundo, aí sim eu consigo imaginar o Oda avançando alguns anos para o futuro para mostrar como ficaram os personagens e o mundo que eles, os Chapéus de Palha, ajudaram a construir. Até porque se a gente for ver no Romance Dawn, né, que foi ali todo o rascunho para a elaboração de One Piece, a gente tem o Luffy adulto. Né? A gente tem o Luffy ali navegando tranquilamente, vivendo sua vida já muitos anos depois. Então eu acho que o Oda pode reproduzir algo nesse sentido, claro, de uma maneira muito mais trabalhada, com muitos e muitos outros personagens, numa grande festança em comemoração à nova era que se cria. Então eu acho que trazer um time skip no final de One Piece é uma forma muito bonita de fechar a história. Então, por enquanto, eu ainda acredito que o verdadeiro crescimento do Chapéu de Palha vai acontecer de maneira como sempre aconteceu, ou pelo menos quase sempre aconteceu, com exceção do time skip, enfrentando desafios cada vez maiores e evoluindo no calor da batalha. E claro, isso também se aplica aos outros membros. Eu quero ver o Brook com o Haki da observação, eu quero ver a Robin com o Haki do armamento, o mesmo vale para o Frank. Então eu acho que ainda tem espaço para outros Mugiwaras despertarem outros Hakis, e isso, no caso, vai acontecer num confronto direto. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lipe e essa introdução do vídeo, que na verdade foi uma grande resposta, foi para a pergunta do @OsamuLucas. Ele perguntou lá no nosso Instagram: acha que vai ter time skip de treinamento pós-Elbaf? Pro Sanji e Zoro dominarem o Haki?
Essa é a minha resposta e por ela eu te peço encarecidamente aquele like para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque isso faz muita diferença pra gente, tá? Agora vamos seguir nesse Respostas de Palha respondendo perguntas que vocês fizeram pra gente, como por exemplo a do @vini_ng_, que segue também nessa sequência, né, sobre a evolução do Zoro e do Sanji. Ele diz o seguinte: Zoro e Sanji vão acabar suas lutas e ajudar Luffy contra Imu, chegando a feri-lo ou assustá-lo? Cara, eu acho que é difícil, tá, nesse momento, e eu acho que antes existe uma pergunta ainda maior. Será que a luta entre o Luffy e Imu realmente terminou? Pelo que a gente viu nos últimos capítulos, mais especificamente no último, a situação ficou extremamente complicada. E sinceramente eu trouxe um vídeo aqui comentando sobre as possibilidades para o que pode acontecer em relação a isso, e eu gosto muito da ideia de a gente ver o Luffy realmente ali impossibilitado, tá? Só que a gente já viu também o Sanji e o Zoro lutando contra Imu, né? Ou pelo menos ali tendo uma tentativa de atacar o soberano desse mundo. E a diferença, gente, mesmo que depois da luta contra os Cavaleiros de Deus eles consigam controlar o Haki melhor, o Sanji tenha despertado o Haki do Rei, eu acho que isso não vai fazer uma diferença efetiva num combate contra Imu-sama. E tem aquilo, né, sempre quando a gente olha para o histórico de One Piece, tem um padrão muito claro na forma como Oda constrói os conflitos finais. Sempre foi assim. Antes da luta principal começar, pode ser, tá, que alguns outros Chapéus de Palha possam cruzar o caminho do grande vilão final. O Zoro teve seu momento contra o Arlong, Sanji e Zoro também e a Robin enfrentaram brevemente o Enel, o Sanji também parou diante do Doflamingo em Dressrosa, então esses confrontos servem para mostrar o tamanho da ameaça e também criar expectativa. Só que, quando a batalha decisiva realmente começa, a estrutura é sempre a mesma. O Luffy enfrenta sozinho o principal inimigo do arco. Claro, existem arcos diferentes, como Sabaody, Marineford, em que isso não acontece, mas em arcos que caem o grande vilão, o Luffy sempre está envolvido diretamente no confronto principal. A exemplo, a gente tem o próprio Kaido, né? Formou-se uma aliança ali incrível com o Zoro, que enfrentou o Kaido, o Trafalgar Law, o Eustace Kid, o Luffy e também o Killer. Então juntou uma galera para lutar contra Big Mom e Kaido, mas no final das contas, quem derrubou o Yonkou e ascendeu a esse posto foi exatamente o Luffy. Só que esse padrão, ele pode ser quebrado e é interessante que ele seja. O Oda adora surpreender quando todo mundo acredita que já entendeu exatamente como ou o que ele escreve. A gente vira e fala, não, isso aqui vai acontecer, e de repente a narrativa vira para outro lado. Mas isso aqui é muito provável porque tem esses padrões de escrita do Oda desde 1997, mas pode ser que ele mude. Como por exemplo, o que eu falei, né, uma chegada externa para ajudar nesse conflito em Elbaf. Porque quando eu olho para o cenário atual, eu acho que o Zoro e o Sanji, eles já têm desafios grandes o suficiente para depois ter que enfrentar Imu-sama, né? O Sommers e o Killingham ficaram muito mais poderosos depois da intervenção de Imu-sama. Antes desse fortalecimento que eles receberam, cara, a situação era muito mais controlável. A gente pode ver, por exemplo, o Sanji, que havia mostrado uma superioridade gritante contra o Killingham. Agora o contexto mudou completamente. Eles receberam um aumento de poder vindo da entidade mais poderosa que a gente conhece dentro da história. Então faz sentido, né, que cada um permaneça focado no seu próprio confronto. Por isso eu imagino o Zoro concentrado até o fim da sua luta contra o Sommers e o Sanji fazendo o mesmo contra o Killingham. E enquanto isso, né, o embate ali central contra Imu-sama acontece em outro nível completamente diferente. Só que é claro, não é porque se trata de um combate de força muito expressiva que a gente deve ficar só focando no Zoro e no Sanji e também no Luffy, né? Pode ser que de fato algum Mugiwara ali surpreenda. A gente sabe de toda essa história que rolou agora entre o Brook e a Gunko, né, no caso a princesa Shuri, então pode ser que isso seja usado de alguma forma para interferir em Imu-sama. E se fosse para apostar, gente, eu sei que é difícil, eu reconheço a total improbabilidade, mas, cara, o Usopp poderia aparecer fazendo alguma coisa, né? Principalmente pela promessa que tem dele há tanto tempo em Elbaf e tudo mais. Eu sei que à primeira vista pode parecer uma escolha meio maluca, né? Também querer colocar uma importância gigantesca do Usopp contra o Rei do Mundo. Não tô falando que ele vai enfrentar o cara de igual para igual, de frente a frente, de forma nenhuma. Tô falando mais no sentido de usar a sua lábia, usar um outro recurso fora combate para conseguir distrair,
interferir, fazer alguma mudança que talvez seja fundamental pra dar tempo do Luffy voltar pra batalha, pra alguém interferir, pra alguém entrar ali, enfim. Eu, apesar dos pesares, ainda aguardo um grande momento do Usopp, tá? E eu acho que pode estar reservado aí dentro desse cenário. Apesar de reconhecer que é muito difícil. Mas vamos torcer pro nosso querido Usopp fazer alguma coisa porque tá duro. @Samuel.moreira7. O que acha de Nika ter sido mal, mas Joy Boy com os poderes ter sido do bem? Cara, me parece bem improvável, tá? Quando a gente olha pro próprio texto de Harley, a impressão que fica é um caminho diferente. No primeiro mundo, a narrativa conta que a humanidade pecou, sucumbiu aos próprios desejos e tocou o sol proibido. Em seguida, os escravos fizeram suas preces, e foi justamente nesse momento de reza que o Deus do Sol apareceu. Essa sequência sempre me chamou a atenção porque passa a ideia de que essa figura responde ao clamor de quem está sofrendo, e a maldade não responde a isso, né? Então existe uma relação muito forte entre a esperança das pessoas e a manifestação dessa divindade. Ficou muito claro como Oda amarra isso à história do Kuma, Bonnie e a aparição do Luffy como Nika, né, no momento mais sensível do arco, em que a Bonnie está começando a desacreditar das palavras de seu pai e, consequentemente, desacreditar de Nika. Mas no lampejo de fé da garota, Nika, Luffy, o Deus do Sol, surge no horizonte. Então, cara, levar em consideração a possibilidade do Nika ser mal, nossa, pra mim é muito difícil. Mas claro, não vamos descartar que essa divindade abre espaço para inúmeras interpretações, ainda mais em uma obra como One Piece, né, que costuma brincar bastante com simbolismo e tudo mais. A sensação que eu tenho é que Oda ele apresenta o Deus do Sol como uma figura benevolente e alguém cuja presença traz muito mais esperança, liberdade e benefícios para o mundo do que qualquer consequência negativa. Só que existe aquela questão da interpretação de Nika como Deus da libertação e a outra como Deus da destruição. Eu sei que, à primeira vista, esses dois conceitos parecem, né, apontar em direções opostas, só que eu enxergo essa destruição por outro ângulo, e acho que muita gente também concorda comigo, né? Pra mim ela representa a queda de uma ordem estabelecida por Imu-sama, o fim da estrutura que domina o mundo, a destruição desse soberano. Então, ela própria, a destruição, serviria como um primeiro passo para o amanhecer de uma nova era, abrindo espaço para um mundo mais livre e muito mais justo. Eu acho que dessa forma, esses dois aspectos acabam se complementando, né? Destruir aquilo que aprisiona para permitir que algo melhor possa finalmente surgir. E com isso, a liberdade. Meus queridíssimos, muito obrigado por me acompanhar até aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E claro, deixa o seu comentário, é sempre muito legal ver a opinião de vocês. Deixa um like também que ajuda pra caramba, assim como você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, tá? De coração, esses 3 passos aí, comentários, like e se inscrever fazem muito a diferença pra gente. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de fazer os 3 ou qualquer um deles, tá? Só de você estar aqui assistindo até esse momento já ajuda pra caramba. Então, obrigado, um beijo no seu coração e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu!